Quero só deixar ainda mais claro para aqueles que não perceberam a fraude processual, e aqui eu falo como senador, mas também como advogado que sou. Primeiro, Moraes identificava o seu alvo. Depois, ele atirava. Ele soltava decisões restritivas, busca apreensão, entre outras. E só depois eram instruídos os processos para embasar aquelas decisões tomadas. Isso é uma clara desvirtuação do devido processo legal. Qualquer advogado, qualquer estudante de direito, e sabe-se lá por que não a OAB até agora parou para se debruçar sobre isso, que a perícia comprova. No processo, no devido processo legal, primeiro se instrui o processo e depois se submete à decisão do juiz. Nada do que foi feito por Alexandre de Moraes, no caso dos empresários e nos outros casos que se repetem, inclusive hoje, o julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro identificou-se o alvo e depois das medidas restritivas se confeccionou os documentos, as provas, ou se elaborou, melhor dizendo, uma narrativa para justificar as ações que ele previamente já havia decidido por vontade própria e por revanche. Essa é a fraude processual. Admira-me um ministro do STF praticá-la, quem deveria resguardar a nossa Constituição. Isso é muito grave o que acontece e que deve, por isso, ser investigado na Vaza Toga e por denúncia dos senadores, liderado do senador Flávio, à PGR e a todos os ministros do STF. Vossa Excelência fracassou nisso. Eu não tenho como votar em Vossa Excelência. A anistia deve ser ampla, geral e restrita, sem pensar a quem você está atendendo, porque ela é o maior gesto de pacificação. Um gesto que um general militar no poder teve a grandeza de fazer num passado recente. E que me parece que os homens da democracia, do STF, são menores do que aquele general militar, pelo menos nesse ato. Precisamos, doutor Gonê, pacificar o país. E na minha opinião, sincera, porque eu sou uma pessoa leal e sincero, Vossa Excelência fracassou nisso. E eu não tenho como votar em Vossa Excelência. É preciso que os grandes homens nos tragam a paz, com atos de grandeza, como a anistia, ampla, geral e restrita. Porque se a gente for discutir aqui no Congresso dosimetria, isso não é papel do Legislativo, está tudo invertido. Esse papel é do Poder Judiciário, se ele quiser ele revisa as penas. Até porque vamos criar aqui um precedente, anotem, se isso acontecer. Eu votarei contra, inclusive pela questão jurídica, porque vão criar um precedente que não vai ter mais um político preso, porque toda vez que um for preso vão fazer uma lei para reduzir as penas. Não é papel do Legislativo, é papel do Judiciário. Se ele quiser, aliás, vários pedidos de revisão foram negados já, né? Então não há nem essa grandeza, essa iniciativa, essa boa vontade por parte do STF, com o país, não com as pessoas, com o país. Temos que parar essa sangria. Gente, vocês não vão acreditar o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Donald Trump, em coletiva de imprensa, deu o último aviso e o ultimato para o Brasil. Ele diz, parafraseando, ou vocês me entregam a cabeça do Alexandre de Moraes, ou todo mundo vai pagar pela sua tirania. Donald Trump não está brincando. Toda vez que ele entra num conflito, ele entra para ganhar. O Lula está aí se achando que a caneta do Alexandre de Moraes vai proteger ele. Acontece que vocês, imprensa, não podem divulgar. A censura está sobre vocês. Vocês só não perceberam isso ou participam. Senador, a gente está aqui acompanhando todas essas repercussões, prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro, Congresso parado. Como é que o PL explica isso? Primeiro, a sua pergunta caberia bem no início do ano, né? Ou no meio do ano antes do recesso. Muito pouco o Senado entregou para a sociedade. As pautas aqui, desde o início do governo passado, é droga, aborto, imposto e jogo. E muito imposto. Essa não é uma iniciativa só do PL, é bom que deixe claro. Nós temos, como também na relação do apoiamento ao impeachment, nós temos senadores do PSD, do MDB, do PL, do PP, do Novo e do Republicanos, além do Podemos. Então essa é uma iniciativa suprapartidária, que fique bem claro, Sadi. Os senhores estão usando esparadrapos para mostrar censura, que não podem falar. Aí quando vai dar entrevista, quando vai atender o celular ou quando vai falar para a rede social, tira o esparadrapo e fala normalmente. Otávio, a política, você sabe melhor do que ninguém, é feita de gestos. Esse é um gesto para aqueles que não podem falar. Para jornalistas como vocês, que estão exilados. Para o próprio presidente da República, que não poderia, que aliás, podia dar entrevista a vocês. Como o Felipe Martins também pode dar. Acontece que vocês, imprensa, não podem divulgar. A censura está sobre vocês. Vocês só não perceberam isso ou participam. Chamem no Fantástico, eu estou esperando. Felipe Martins, chame o presidente Bolsonaro para ele poder
dar uma entrevista a vocês. Não vai ser possível, porque a censura aqui é relativa, ou melhor, a liberdade de expressão é relativa. Muito obrigado pelo convite, eu pude tirar os esparadrapos para poder dar essa entrevista em nome daqueles que não podem falar. O STF não é um foro à parte do Poder Judiciário. Ele está se distanciando da sociedade. Mas como advogado eu venho acompanhando, não só como senador, quero deixar claro, as decisões mais esdrúxulas e de cunho monocrático que vem tomando o STF sobre questões, avançando em questões realmente que são do legislativo. Você veja só, essa decisão, em princípio, surtiu até uma boa repercussão, porque pareceu que estavam acabando com a aposentadoria compulsória de magistrados. Mas, na verdade, o pano de fundo que ele decidiu é muito mais amplo. E o pior, enquanto essa ação não é proposta, ou enquanto ela tramita, aquele juiz, aquele magistrado que cometeu uma falta grave, que por isso o CNJ até aqui o aposentava compulsoriamente, que era um absurdo, sim, ele continuar recebendo salário depois de uma falta grave, mas o que criou o ministro Flávio Dino é um subterfúgio. Primeiro, para concentrar poder mais uma vez no STF, porque agora ele diz que não é o CNJ, é o STF que vai decidir sobre perda do cargo. E segundo, porque sabemos que pode ser um instrumento para eternizar alguns magistrados no cargo, por cooperativismo, por compadrios e por tudo que a gente está vendo. Esse magistrado que seria punido, afastado das suas funções, mesmo com a aposentadoria compulsória, que a sociedade é contra, porque acha que ele não tem que mais receber salário nenhum, mas ele fica no cargo. O que eu quero dizer é que a gente tem que discutir mais isso. Que seja imediatamente dada a perda do cargo, a perda do salário e, mais importante, que valha para todos os magistrados. O STF não é um foro à parte do Poder Judiciário. Ele está se distanciando da sociedade, já se distanciou. Está se distanciando da magistratura. Só há um único magistrado, lá que é o ministro Fux. O resto é uma banca de advogados. O STF é um órgão do Poder Judiciário. O que vale para lá, vale para eles.